Você sabia que a criação de um agente inteligente de sucesso começa com uma base sólida de design? Acompanhe esse vídeo até o final. Olá, eu sou Rodrigo Schwab da Mercado Binário e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os aspectos mais críticos da criação de agentes inteligentes. Vamos falar sobre os fundamentos de design dos agentes e como a escolha do modelo pode impactar diretamente no desempenho do seu agente. No final do vídeo eu vou te mostrar como escolher o modelo ideal seguindo as melhores práticas da própria OpenAI. Vamos lá para vocês entenderem o que são os designs dos agentes. Na criação de um agente inteligente, 3 componentes fundamentais garantem que ele desempenhe as suas funções de maneira eficaz e eficiente. Vamos entender melhor cada um deles. O modelo, o LLM. O modelo da inteligência artificial é o verdadeiro coração do agente. Ele capacita o agente a compreender o ambiente, tomar as decisões e executar as ações de maneira autônoma. Sem um modelo adequado, a gente simplesmente não será capaz de lidar com as tarefas complexas ou fazer as escolhas informadas. Mas como escolher esse modelo? Calma, a gente vai falar um vídeo daqui da série somente sobre modelos. A complexidade da tarefa que o agente deve executar é um excelente ponto de partida. Para tarefas mais simples, um modelo mais antigo, mais simples, mais leve pode ser suficiente, até um modelo mais barato, né? Porém, para atividades que envolvem análises mais detalhadas, bancos de dados gigantes, muitos produtos, SKUs, julgamentos contextuais ou um processamento grande de volumes de dados que sejam não estruturados, é necessário um modelo mais robusto, mais moderno, mais sofisticado, que possa lidar com esses níveis de complexidade. O tópico número 2 são as ferramentas externas. Embora o modelo seja a base, ele por si só não é suficiente para que o agente se torne verdadeiramente funcional. Hoje você já tem, dentro do ChatGPT, por exemplo, você tem um agente, você escolhe qual você quer, mas você não consegue fazer ele interagir. Você precisa de uma ferramenta externa. Então esse agente precisa da ferramenta que te ajude a interagir com o mundo real, executar ações específicas. Essas ferramentas podem ser APIs, funções ou até mesmo sistemas complexos que o agente acessa para realizar determinadas tarefas. Por exemplo, se o agente precisa buscar informações na internet, pode usar plataformas como o NHN, N8N. E se a tarefa for, por exemplo, enviar mensagem do WhatsApp, ele pode integrar com ferramentas como ElevaWeb. Se quiser fazer ligação, pode usar ElevaWeb. A escolha do modelo ideal também deve ser feita levando em conta a compatibilidade com essas ferramentas, garantindo que o agente tenha os recursos necessários para realizar suas funções de forma eficiente. E o terceiro são as instruções explícitas, ou os prompts. O comportamento do agente é essencialmente orientado pelas instruções que a gente dá para ele. É como treinar um estagiário. Se você treina ele bem, ele vai entender bem e vai responder bem. São conhecidos como prompts dentro das LLMs. Quanto mais claras, detalhadas e precisas forem essas instruções, mais eficiente será a execução das tarefas, ou seja, a resposta que ele vai dar. Instruções bem formuladas são a chave para que o agente se comporte de maneira correta em diferentes cenários. A clareza no que esperamos do agente influencia diretamente a qualidade de resposta e a agilidade com que ele executa suas ações. Eu trouxe aqui exemplos reais e é melhor você configurar o teu agente com exemplos que sejam reais para que ele entenda bem como você quer e espera que ele faça uma resposta. Para melhorar ainda mais a precisão e a performance do agente, uma estratégia eficiente é fornecer esse exemplo concreto de como você gostaria que ele respondesse. Exemplo, eu gostaria que você respondesse dessa maneira. Sempre que o cliente me perguntar sobre o preço de um produto, responda dessa maneira e envie o link do produto. Sempre que o cliente me perguntar sobre tal coisa de venda, explique brevemente o que é a venda, assim, 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 e dê um exemplo real. E assim por diante. Você dê os seus exemplos práticos para o agente. Você ajuda ele a entender melhor o formato e o estilo desejado das suas respostas, tornando as interações muito mais precisas e alinhadas às suas necessidades. Eu costumo falar do estagiário, porque se você chega para o estagiário e falar que você quer que ele faça X coisa, ele vai fazer essa X coisa, mas talvez não seja do jeito que você quer. Se você chegar para o estagiário e você falar que você quer X coisa e que ele te entrega essa X coisa no formato X, Y, Z, vai ficar muito mais fácil ele te entregar exatamente como você espera. Esses 3 componentes devem trabalhar juntos para criar um agente inteligente e autônomo, capaz de lidar com essas tarefas complexas com muito mais eficiência. Mas como que equilibra tudo isso? A resposta está na escolha do modelo. E como escolher o modelo certo? Agora que entendemos os fundamentos,
vamos focar na escolha do modelo. A seleção do modelo certo é fundamental para garantir que o agente seja rápido e capaz de lidar com essa tarefa que foi proposta a ele. Mas não se engane, nem todo modelo serve para todas as situações. Vamos ver alguns critérios para ajudar nessa escolha. Primeiro, complexidade da tarefa. Se a tarefa for muito simples, um modelo mais leve pode ser suficiente. No entanto, se for necessário lidar com decisões complexas, contextos dinâmicos ou não estruturados, você precisará de um modelo mais robusto e avançado. O segundo ponto é o custo e a latência. Modelos mais poderosos geralmente são mais caros e exigem mais recursos computacionais. Por isso é importante encontrar um equilíbrio entre custo, latência e precisão, né? O tempo que demora para a resposta também é importante, essa latência que você tem na resposta do teu agente. Se a tarefa não exigir toda essa capacidade de um modelo avançado, talvez valha a pena optar por uma solução mais econômica e rápida. Como é que você vai saber como escolher esse agente? Fazendo testes. Testes e otimizações. A melhor forma de garantir que você está fazendo a escolha certa é testar diferentes modelos. Teste a mesma pergunta e veja a resposta que esse agente te dá. Fazendo teste com vários agentes, com vários modelos, veja a resposta que mais está dentro do que você quer, do que você busca de resposta. Às vezes um modelo simples te dá uma resposta precisa e um modelo avançado te dá a mesma resposta, custando mais caro. Então, é um custo-benefício, para você entender até onde ele pode te levar e depois você pode ajustar um modelo mais simples, mais rápido e, se necessário, para otimizar os custos e o teu desempenho, pegar um modelo que custe menos. A construção de um agente inteligente e eficiente é um processo contínuo de balanceamento e ajustes. O modelo deve ser robusto e suficiente para lidar com as tarefas complexas, enquanto as ferramentas externas devem ser bem escolhidas para garantir que o agente interaja adequadamente com o mundo externo. Não se esqueça que a inteligência artificial está sempre evoluindo. Eu estou gravando esse vídeo hoje e a inteligência artificial hoje está em um nível. Quando você estiver assistindo esse vídeo, essa inteligência artificial pode estar em outro nível, ou seja, o agente que você está usando hoje pode não ser o melhor agente que você estaria usando lá atrás quando eu gravei esse vídeo. Ou o agente que você está usando hoje pode não ser o melhor agente, ou pode não ser o melhor para o que você busca. Então, é um processo contínuo de mudança. Além disso, essas instruções devem ser claras para que o agente execute essas ações de forma precisa. No próximo vídeo a gente vai continuar nessa parte de design de agentes de IA, mas eu queria que você me contasse aqui. Você já começou a escolher um modelo para o seu agente? Já fez alguns testes? Comenta aqui quais são os seus desafios. Não esquece de se inscrever no canal da Mercado Binário e ativar o sininho. Deixe seu like para não perder nenhum conteúdo dessa série. Valeu?